Como a graça de Deus se manifesta no segundo pacto? Bom, pessoal, essa é a pergunta que a gente vai responder hoje, é isso que a gente vai estudar hoje. Hoje nós temos mais um vídeo, vamos usar o Catecismo Maior de Westminster para tirar essa dúvida. Afinal de contas, o que é esse segundo pacto? A gente já viu, a gente já conversou sobre ele e agora nós vamos entender como a graça de Deus se manifesta, porque isso é a dúvida de muitas pessoas e o Catecismo Maior de Westminster, olha, explica isso de uma maneira com uma maestria tremenda. Outra coisa, tem um presente para você, antes de mais nada. Um presente. Aqui na descrição tem um link, os 11 passos para uma leitura bíblica descomplicada, para a sua leitura bíblica perfeita. São 11 estudos, você vai receber um estudo por dia no seu e-mail, um presente gratuito do Nascido de Novo para você. Link está aqui na descrição. Bom, então vamos responder a nossa pergunta. Deixa eu colocar agora a tela do Logos Bible Software, tá? Do nosso software bíblico, é o software bíblico que a gente usa aqui no Nascido. Desde que eu comecei a usar o Logos, nunca mais eu nem abri o The Word, tá bom? Então, para vocês verem como eu amei o brinquedo do pastor. Então, aqui está a tela do Logos, então eu tenho a publicação. Vamos dar uma olhada na publicação que eu estou usando nessa série para vocês? Primeiro, vou aumentar o tamanho da letra para que vocês possam estudar comigo, ó. Vou aumentar aqui, tá bom? Tá bom, tá quase no máximo. E vou pegar aqui informação. A publicação que eu estou usando para ensinar vocês é a publicação da editora Cultura Cristã, tá bom? Os autores é a Assembleia de Westminster, que são símbolos de fé. A Confissão de Fé, Catecismo Maior e o Breve Catecismo, editora Cultura Cristã. É um material maravilhoso. Como vocês estão vendo, nós estamos vendo o Catecismo Maior inteirinho dentro dessa publicação. Então eu vou clicar aqui no concluído e volto o conteúdo da publicação para vocês. Aqui do outro lado eu tenho um painel de informações do Logos, caso eu precise, que aí a gente pode ir para a língua original se a gente precisar, a gente vai tudo bonitinho. Nós temos a Almeida Revista Atualizada, a NVI, e a Almeida Revista e Corrigida, são as 3 traduções que nós temos aqui. Então, se nós precisarmos, nós temos a tela inteira aqui prontinha para que eu possa ensinar vocês em detalhes. Então, vamos ler o que o Catecismo Maior de Westminster nos responde. Lembrando que catecismo não é coisa católica, sistema de perguntas e respostas onde as doutrinas bíblicas são ensinadas de uma maneira completa. Então vamos lá. Como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? Ou seja, como a graça de Deus se manifesta no segundo pacto, como eu perguntei no início. A graça de Deus é manifestada no segundo pacto em ele, ou seja, Deus, livremente provê e oferecer aos pecadores um mediador. Ou seja, o próprio Deus se manifesta oferecendo um mediador. O que é um mediador? Quem aqui já participou de uma mediação? Principalmente a Justiça do Trabalho tem muito isso. Onde uma pessoa ele faz o papel de mediador, ou seja, ele não impõe como um juiz. O juiz decidiu é regra. O mediador, o que ele faz? Ele está ali para que as duas partes entrem num acordo, para acabar com a diferença entre aquelas duas partes. No caso aqui, o mediador, ele media uma questão entre o homem que pecou e Deus, o Todo-Poderoso, que foi ofendido por esse pecado, tá bem? Então esse é o papel do mediador. No mediador judicial, o que ele faz? Ele direciona, ele trabalha para que aquilo seja mediado, tá bem? Ou seja, se um patrão deve para o empregado, se uma empresa deve para um cliente, o mediador vai fazer com que a dívida seja paga. E é isso que o mediador fez. Então, onde está que Deus proveu livremente um mediador? Aqui, ó, referência bíblica, porque lembre-se, catecismo, pergunta, resposta e referência bíblica dentro do contexto. E o que acontece? Nós temos catecismo aí da Igreja Romana, por exemplo, que tem pergunta e resposta e você engula o que eles querem. Totalmente contrário à Bíblia. O catecismo bíblico, ele é de acordo com a Escritura. Então vamos lá, referência bíblica. Primeiro, Gênesis 3,15. Deixa eu aumentar também a letra aqui, porque está muito pequenininho. Vamos pôr grande aqui para vocês. Gênesis 3,15. Porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, né? Aí vai o 16. Vamos ver agora a outra referência, Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então, mediador. Vamos marcar aqui em verde, tá bom? Pecadores, um mediador. E a vida e a salvação por ele. Por onde vem a vida e a salvação? Qual é o salário do pecado que a gente vê na Bíblia? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado sendo a morte, a vida é o contrário. Então, a vida e a salvação, por que a salvação? A salvação é você não ter a morte espiritual. É você não ter a destruição. Você não ir para o inferno. Porque sim, o inferno existe. Não acredite naqueles que querem pregar para você que inferno não existe. Então, a vida e a salvação é por quem? Pelo mediador. Então, a gente vem aqui, João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Usam isso daqui para dizer que nós trabalhamos, que as obras salvam. Não. Então, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo, porque o Pai te elegeu. Vamos lá, mais uma referência, não vou ler todas. Vamos ver aqui, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Vamos continuar. E a vida e a salvação por ele. Exigindo a fé como condição de interessá-los nele. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, olha a fé aqui, não pereça, mas tenha a vida eterna. Promete e dá o Espírito Santo. Lucas 11:13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Só vai pedir o Espírito Santo o eleito. Não tem jeito. A vida e a salvação é pelo mediador, exigindo fé como condição de interessá-los nele, promete dar o Espírito Santo a todos os seus eleitos para neles operar essa fé. Então ele dá o Espírito Santo para quem? 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão por quem? Pelo Espírito Santo. Com todas as demais graças salvadoras, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Olha só. Quem é que está escrito aqui que dá? Ele promete dar o Espírito Santo. E também vem todo o fruto do Espírito. O pessoal se estapeia para ter dom, os dons miraculosos. Quando deveria prestar atenção se ele está dando o fruto do Espírito, os frutos do Espírito, que vem com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em você, você dá o fruto. Olha aí, o resultado de Deus ter dado o mediador, o resultado de Deus ter dado o Espírito Santo. Você passa a dar resultado. Então não é que você vai dar resultado, você vai ter o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí será salvo por ter isso. Não, isso é resultado. E para nos habilitar a praticar toda a santa obediência. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quem é que vai pôr o espírito? O Senhor. Quem é que vai fazer com que andemos nos estatutos e guardemos os juízos? O Senhor. Então não é a gente. Tudo isso aqui como evidência da sinceridade da sua fé. Tiago 2, 18, 22, Vamos lá. Mas ninguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me a tua fé com as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé.
Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o vosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Não no sentido que você realizará as obras para ser salvo, mas aqui, porque é o resultado de ser salvo. Por isso que a fé sem obras é morta. Ah, não, eu sou salvo pela fé. Tem fé? Tenho fé. Mas a vida do cara não muda. Ele não dá um desses frutos do Espírito. Ele não tem uma mudança de vida. Difícil. E gratidão para com Deus. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E como o caminho que Deus lhes designou para a salvação. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para quê? Para que servem as boas obras? Para que andássemos nelas. Deus de antemão antes preparou para que andássemos nelas. Então vamos agora. Agora eu vou ler a resposta que o Catecismo Maior de Westminster traz para a gente dessas questões. Então vamos lá. Ó. A graça de Deus é manifestada no segundo pacto, em ele livremente prover e oferecer aos pecadores um mediador, e a vida e a salvação pelo mediador, por ele, exigindo a fé como condição de interessá-los nele, promete dar o Espírito Santo a todos os seus eleitos para neles operar essa fé, com todas as demais graças salvadoras, e para os habilitar a praticar toda santa obediência, como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com Deus, e como o caminho que Deus lhes designou para a salvação. Então está aqui respondida a pergunta, como a graça de Deus se manifesta no segundo pacto. E agora nós vamos destrinchar essas questões para a gente entender melhor, amém? Então, não se esqueça, até a próxima lição do nosso catecismo, até do nossos símbolos de fé, onde nós usamos os símbolos de fé cristãos, os símbolos de fé bíblicos, os símbolos de fé que Deus nos designou, nos trouxe, nos permitiu dar, para a gente aprender mais sobre a palavra dele e as doutrinas cristãs, tá bom? Agora, quer conhecer a fundo a palavra de Deus, como você nunca imaginou? Então, aqui na descrição e aí na tela, tem o link para o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, um curso que vai do básico ao avançado, mais de 80 matérias, incluindo grego, hebraico, escatologia, homilética, que vai te ensinar a montar um sermão e pregar de acordo com a vontade do Senhor, vai te ensinar a extrair corretamente o conhecimento bíblico, pôr em prática esse conhecimento bíblico e transmitir esse conhecimento bíblico para o próximo. Isso mesmo. Então, clica aqui que você ainda tem 10% de desconto no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Vem estudar teologia com a gente e até a semana que vem com a próxima lição aqui dos símbolos de fé. Que Deus abençoe vocês, amo muito a vida de vocês, até a próxima.